A Ferrari chegou ao GP do Canadá exibindo um ritmo de pura excelência. Desde os primeiros treinos livres em Montreal, ficou evidente que o SF25 tinha desempenho para disputar a ponta, e poderia facilmente ter sido a referência do fim de semana, não fosse o erro de Charles Leclerc no qualifying. Era como se a equipe tivesse encontrado o equilíbrio perfeito entre estabilidade em curva, tração nas saídas e velocidade de reta, numa combinação que raramente se vê em Montreal. Um circuito complexo, com um mix de retas longas e chicanes estreitas, exige um carro muito bem afinado, e, naquele instante, o carro vermelho fazia dançar sobre o asfalto canadense. Logo nos primeiros treinos livres, Leclerc e Sainz surgiram a menos de um décimo dos líderes, sem precisarem fazer nada extraordinário. O carro simplesmente estava fluindo. As voltas estavam limpas, consistentes, a pilotagem parecia fácil, como se o circuito estivesse declinando ao favor da Ferrari. A paciência dos engenheiros, que por meses buscavam refinamentos aerodinâmicos e de setup, pareceu finalmente ter sido recompensada. Os dados de telemetria mostravam um ritmo próximo ao da Red Bull. Já não era mais apenas uma questão de imaginar, dava para sentir nos tempos parciais. Primeiro setor rápido, segundo sólido, terceiro pilotável. Apesar de ter passado por um susto nos treinos livres iniciais, quando teve de reabastecer o carro no meio da volta após uma aproximação errada no muro, Leclerc voltou mais centrado e chamou atenção por sua capacidade de extrair desempenho do equipamento mesmo em condições adversas. Estava claro, o carro tinha o potencial necessário para brigar pela pole. Quando Helmut Marko, da Red Bull, comentou que a Ferrari mostrava melhor ritmo de corrida em Montreal e que Verstappen sentia o fantasma do carro vermelho rondando, ninguém duvidou, era mais que um elogio, era um alerta estratégico a todos os concorrentes, um sinal de que havia um adversário capaz de realmente incomodar. Ao se esquentar o sábado para o qualifying, a euforia tomou conta da garagem da Ferrari. Era a grande hora, o momento de codificar o trabalho duro dos dias anteriores em uma volta de pura agressividade. A expectativa era de que, naquela pista, a pole position não só era alcançável como absolutamente merecida, dadas as margens apertadas que se viam nos tempos, especialmente nas voltas simuladas de classificação. As equipes do pit wall tremiam diante do potencial que o carro demonstrava. Mas aí foi que tudo mudou. Leclerc teve um lapso fatal, um pequeno momento de perda de concentração, um erro de ângulo numa curva, um excesso de força no volante que o desviou da trajetória ideal, ou talvez o elemento humano, um pouco de ansiedade, o ar-condicionado do carro desligando, o motor tremendo. O resultado foi uma volta que deveria ter sido lapidação de arte, mas acabou sendo apenas funcional. Oitavo tempo, muito aquém do possível, quando na verdade, naquele exato instante, ele poderia ter dado um soco na mesa, mostrando que a Ferrari tinha mais que velocidade, tinha nervo para brigar com os gigantes. Sainz, por sua vez, também não brilhou e foi eliminado ainda no Q1, deixando em aberto o que se esperava como uma dobradinha vermelha no sábado. Quando os tempos foram consolidados, os números não mentiam. Russell ficou com 1 minuto e 10 segundos 899, Verstappen com 1 em 11 S059 Piastri com 1 minuto e 11 segundos e 120. Leclerc fez 1 minuto e 11 segundos e 682, embora tenha sido menos de um segundo atrás. A diferença ainda era grande o suficiente para afastar a Ferrari da primeiríssima fila, e crucial o suficiente para impedir a tão sonhada pole. Aquele erro se traduziu em décimos desperdiçados, que se acumulam e se transformam numa barreira difícil de ultrapassar num grid onde todos estão no limite. Se tivesse sido uma volta limpa, dentro do potencial mostrado nos treinos livres, era plausível que Leclerc, ou até mesmo Sainz em outra condição, ultrapassasse essas margens, posicionando a Ferrari não apenas entre os bons, mas no comando da sessão de classificação. Dentro dos boxes, Fred Vasseur teve que segurar a onda. Jornalistas e críticos italianos buscaram explicações, arranjar culpados, iam de ajustes mal feitos ao motor fornecido, passando por falta de foco do piloto. Ele, no entanto, declarou que o traçado de Montreal pune e premia em doses quase iguais, são décimos que desaparecem no milésimo fora da linha. Para ele, a eliminação precoce na classificação não refletia o verdadeiro potencial da Ferrari naquele fim de semana, mas sim a natureza inclemente de um circuito onde qualquer pequeno desvio já te afasta do topo da tabela de tempos. Quando chegou o dia da corrida, a Ferrari largou do meio do grid, mas mostrou o que já tinha avisado. Aquele era um carro que tinha ritmo de líder, não apenas de candidato. A estratégia foi manipulada com maestria, as paradas foram pontuais, as escolhas de pneus acertadas, a pilotagem sólida. Houve um momento em que Sainz ficou colado em Verstappen, forçando o ritmo do holandês. Não era pressão gratuita, era pressão construída a partir de desempenho real. A F1 muitas vezes é definida na classificação, mas é decidida na corrida, e ali, a Ferrari não decepcionou. Contudo, aquilo que se viu durante a corrida ficou marcado como ironia.
O carro tinha ritmo para a vitória, mas estava mais longe da pole do que da vitória em termos de margens possíveis. Um carro que mostrou ter 100%, 110% do necessário para a primeira posição, mas que foi penalizado por um erro de apenas 1 ou 2 décimos, milésimos desperdiçados que equivalem a segundos perdidos na corrida, mesmo sem ter sido realmente testado no domingo. Era típica intransigência da classificação, jogo de reflexo, precisão obsessiva e ausência de margem para falhas humanas ou técnicas. Ao longo do domingo, discussões começaram a crescer sobre como a Ferrari lidaria com suas próximas chances de classificação. Precisariam melhorar o preparo mental de Leclerc, otimizar cada componente para que um mínimo erro não se converta em desastre. Precisariam transformar essa capacidade de liderança que apareceu na corrida em uma performance repetível na cobertura de qualificação. Esse era o desafio, converter ritmo de corrida em desempenho de um único giro de pura carga. E foi assim que o fim de semana em Montreal se consolidou como um misto de frustração e otimismo. Frustração porque a pole escapou num instante, num detalhe, num erro, quando tudo parecia conspirar a favor. Otimismo porque a corrida comprovou a melhor Ferrari do ano até então. Carro equilibrado, ritmo de ponta, respostas rápidas a variações de estratégia. A lição foi clara. Ritmo é fator de estar lá, no topo, mas é a classificação que define o lugar da largada, e é ali que a Ferrari, com Leclerc, precisa mostrar sua melhor versão. Ainda há tempo na temporada, e o que ficou de Montreal é o que todo piloto e equipe almejam, a convicção de que já estão lá, faltando apenas a volta perfeita para transformar isso em pole. O roteiro se encerrou com uma imagem simbólica. O carro vermelho voando pelas retas do circuito Gilles Villeneuve, ao fundo o Grand Depart da culinária canadense, as arquibancadas lotadas, os cânticos das bandeiras italianas, e um silêncio cortado apenas por um pensamento que repetia, ecoava, se não fosse aquele erro, era pole. Era o sentimento que ainda pairava na cabeça de todos dentro da escuderia Ferrari quando cruzaram a linha de chegada.